O pão e o cálice são dois elementos que remetem a uma vida plena com Deus. O pão e o cálice nos exorta a viver uma vida plena com Deus, porque o pão representa o corpo de Cristo, e o cálice representa a essência, a vida em nós, porque a Bíblia diz que o sangue é a vida. Então o cálice representa a vida de Cristo em nós. Então nós podemos entender a ceia como se Jesus quisesse que nós vivêssemos a plenitude da fé. Pão e cálice é Jesus em nós completamente. Isso é plenitude da fé, como quando Ele nos criou. Lembra lá quando Ele nos criou em Gênesis capítulo 1, verso 26, olha que coisa linda que está escrito lá, irmão. A Bíblia diz assim: e façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então escute, quando Jesus nos criou, quando Deus nos criou, Ele nos criou nessa plenitude, porque Ele nos criou imagem e semelhança de Deus. Então nós podemos entender a ceia, comer o pão e beber o cálice, como esse desejo que Jesus quer que eu viva a plenitude de Deus em minha vida, da mesma maneira de quando Ele me criou. Porque quando Ele me criou lá no Éden, criando o ser humano, Ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem e a nossa semelhança. Imagem e semelhança, pão e cálice. O corpo, queridos, a ceia, irmão, a ceia, o corpo e o sangue de Cristo é para resgatar. Deus quer na ceia resgatar a imagem e semelhança de Deus na minha vida. Ele quer resgatar em nós essa imagem e semelhança de Deus. É por isso que Jesus estabeleceu a ceia para nós, porque na ceia Deus resgata a imagem e semelhança em mim. Eu vivo a plenitude. Mas o que acontece? Infelizmente, nós perdemos essa plenitude. O ser humano perdeu essa plenitude. Perdemos a imagem e semelhança de Deus. Mas quando o ser humano pecou, a morte física não veio logo. Então, a imagem ficou. Porque a imagem de Deus em nós é a vida inteligente que nós temos. Nós pensamos, nós raciocinamos, nós sentimos. Então essa é a imagem de Deus em nós. Como o ser humano não morreu logo quando ele pecou, então a imagem permaneceu, ainda que rebuscada. Mas nós perdemos a semelhança. O que é a semelhança de Deus em nós? A semelhança é a santidade. A semelhança de Deus em nós é a pureza. A semelhança de Deus em nós são os frutos benignos. É por isso que o mundo está como está. As pessoas fazendo tanta maldade, as pessoas se afundando tanto na maldade. Por quê? Porque nós perdemos a semelhança de Deus. Deus criou imagem e semelhança, era para a gente ter vida, inteligência, ter uma vida plena e também viver santidade, viver o amor verdadeiro, viver a paz de verdade. Isso era imagem e semelhança de Deus em nós. Entende? Só que nós perdemos isso. É por isso que você vê o mundo, todo ser humano, todo homem, toda mulher, você foi feito imagem e semelhança de Deus. Você não foi feito como um bicho qualquer. Quando Deus fez os animais, a Bíblia diz que Deus disse assim: haja animais. E os animais nasceram. Mas quando Deus fez o ser humano, Ele disse: façamos a imagem e semelhança nossa.
e aí ele fez de barro e soprou fôlego no ser humano, e isso deu imagem e semelhança de Deus em nós, porque nós passamos a sentir, a gente sente amor, a gente sente alegria, a gente tem uma vida inteligente, a gente pensa, a gente raciocina, isso é imagem e semelhança de Deus em nós. Com o pecado, nós continuamos com a imagem, porque a gente continuou vivo, continuou vivendo, ainda que condenado à morte, porque todos vão morrer, mas a gente perdeu a semelhança. Queridos, é tão difícil ter semelhança com Deus. O ideal é que cada um de nós, ser humano, parecesse com Deus, porque nós somos, era para ser semelhança dele. O ideal era a gente se amar tanto, se respeitar tanto, se honrar tanto, que a gente era uma semelhança de Deus, de amor, de bondade, mas nós perdemos isso. É por isso que a nossa inclinação por mal é tão grande. É por isso que é mais fácil a gente sentir raiva de qualquer coisa do que sentir alegria e paz. Você já viu que na sua vida os momentos de alegria e paz são bem menores do que os momentos de tensão, os momentos de crise, não é? É porque nós perdemos a semelhança de Deus. Aí Jesus vem, morre por nós, Jesus se sacrifica por nós, para trazer de volta a imagem e semelhança de Deus em nós. Então a ceia é um desafio para mim, porque eu vou receber em minha vida a carne e o sangue do Senhor, para me viver a plenitude da fé, para me viver o pão e o cálice, para me viver novamente essa plenitude de ter imagem e semelhança de Deus. Através do pão e do cálice eu posso viver isso, eu posso viver essa graça. Então é um convite de Deus. Então, ao participar do corpo e do sangue do Senhor, isso deve confirmar na minha vida, isso deve confirmar na minha vida a plenitude de Deus, que eu quero representar aqui por essa imagem. É um convite a viver a plenitude da fé, o pão e o cálice. Por que eu quero usar essa imagem para representar isso? Para nós, é a plenitude de Deus em nossa vida, é isso que Deus quer. Deus quer que você é um ser humano, você tem coração, você tem vida, você sente, você ama, você gosta de ser amado. Então a gente tem que viver essa vida nossa, essa plenitude da fé, porque nós perdemos a semelhança de Deus, e Deus quer que eu tenha a semelhança dele. Ele quer que eu viva a plenitude. Por isso aqui a ceia, ao comer o pão e ao beber o cálice, é um desafio, porque é Cristo em mim, e Cristo em mim é semelhança de Deus, é Deus em mim, é semelhança de Cristo. Amém, queridos? Então, veja, é isso, é um convite. A ceia é um convite a viver a plenitude, viver o pão e o cálice. Olha, pela força que essa celebração possui, pela força que a celebração da ceia possui, é uma exortação, até uma exortação para nós, dizendo: Deus te convida a viver imagem e semelhança de Deus. Então, pela força que essa exortação possui, é um convite de Deus a viver a imagem e semelhança de Deus, a plenitude da fé. E aí, como é que a gente pode resumir isso, esse negócio de viver a imagem e semelhança de Deus, a plenitude da fé? Como é que a gente pode resumir isso? Pastor, eu consigo isso? Consegue, nós conseguimos. Sabe por quê? Porque a essência está em você, a essência está em você. A essência de Deus está em você. É por isso que no teu coração, lá no fundinho, tem um desejo de sentir amado, de sentir alegre e de sentir paz na tua alma. É porque tem a essência de Deus dentro de você.
É por isso que nós ansiamos por ter verdadeiramente alguma coisa com Deus. Todo ser humano de alguma maneira quer buscar alguma coisa de Deus. É porque tem um vazio na alma do homem do tamanho de Deus. Sabia que o vazio na sua alma não preenche se embriagando, não preenche com droga, não, ainda que ao perder a semelhança a gente se envolva com tanta tranqueira nesse mundo, o vazio na alma continua, porque só Deus preenche esse vazio. Só Jesus preenche o vazio da nossa alma para a gente viver essa plenitude. É por isso que as pessoas correm, irmãos. Às vezes as pessoas fazem tantas coisas, se drogam, se embriagam. Às vezes as pessoas se afundam em tantas coisas. Sabe o que é? No fundo, elas estão procurando uma razão para viver, porque tem um vazio na alma. Mas quando elas se encontram com Jesus e elas vivem a plenitude da fé, esse vazio é preenchido e a gente passa a viver o que Deus quer que a gente viva. A gente volta à semelhança de Deus, ainda que meio rebuscada, né? Porque ainda estamos nesse mundo. É uma semelhança ainda meio rebuscada, porque diariamente a gente está no mundo, mas é uma semelhança gostosa, que dá paz, que dá fé, que faz com que a gente confie, que faz com que a gente tenha desejo de sentir a presença dEle em nossa alma. Essa coisa que me impulsiona para louvar a Deus, essa coisa que me impulsiona para buscar a presença de Deus, essa coisa que me impulsiona para adorar ao Senhor. Aleluia. Como é que eu faço isso, pastor? Tem como? Tem como. Volta um pouquinho aí, amada. Tem como. Eu quero que você guarde essa imagem na sua mente. É só uma figura geométrica, mas eu quero usar ela como um símbolo para você guardar, para você ver como é fácil ter a plenitude de Deus em nós. A ceia é um desafio. Na ceia eu vou receber o corpo e o sangue de Cristo, mas Deus me chamou para ser imagem e semelhança dele. E olha, meu amigo, você só vai ser completo, um homem completo, uma mulher completa, quando você for imagem e semelhança de Deus. Enquanto tu não viver isso, você vai ver, vira e mexe, tem um vazio dentro da tua alma. E aí quando eu busco isso, viver essa plenitude, pode passar. Quando eu busco isso, viver essa plenitude, aí eu posso viver. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá? Primeira coisa, para mim viver aquela figura geométrica, lembra? A parte para cima me chama para uma coisa. Nós, para vivermos a plenitude de Deus, nós precisamos de uma comunhão real com o Criador. E Ele está disposto a isso. Olha só, nós precisamos de ter uma comunhão real com Ele. E isso é tão forte em Deus. Deus quer tão isso para mim e para você, que lá na antiguidade, há mais ou menos 4.000 anos atrás, Deus já registrou assim em Deuteronômio 6:5: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E quando Jesus veio em carne e osso a esse mundo, Ele confirmou as palavras lá do Velho Testamento, porque ao perguntarem para Ele: Senhor Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus disse: olha, o maior mandamento é esse: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua laracaçu. Então o primeiro passo para você, meu irmão, minha irmã, viver a plenitude de Deus, é que a gente precisa de uma comunhão real com o Criador. É uma entrega, sabe? É você conhecer mais a Deus da Bíblia, é você ter um tempinho de oração com Deus, é você buscar a presença de Deus na sua vida. E Ele é tão maravilhoso, escuta isso, Ele é tão maravilhoso que Ele disse assim, ó: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Aleluia, aleluia. Então sabe o que significa? Significa que Ele não está com nenhuma porta fechada para você.
Aliás, por falar em porta fechada, a Bíblia registra muito bem que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Sabe o que significa isso? A porta foi aberta. Você pode sim sentir a presença de Deus. Eu senti isso já várias vezes na minha vida. Várias vezes. Porque a gente consegue sentir a presença dEle. Só precisamos buscar de todo o coração. Se você buscar de todo o coração, meu irmão, você vai ver um Deus de verdade. Deixa eu te contar uma historiazinha minha. Tá aqui minha mãezinha. Quando eu era bem novinho, eu não tinha Jesus, ela também não tinha. E aí ela passou aí frequentar um lugar ali para a banda de Anápolis, chamado Campo Limpo, Vale do Amanhecer, Vale do Anoitecer, não me lembro bem o nome daquele negócio. Aí ela passou a frequentar aquilo. E aí ela me chamou para ir naquele lugar. E sabe, eu tinha um vazio dentro de mim, como todo mundo. E quando ela me chamou, eu falei, sabe, eu vou com a minha mãe. Mas sabe o que eu falei dentro de mim, no meu coração? Eu falei assim, olha, se esse negócio é de Deus, eu vou buscar Deus agora de um jeito que eu quero é bem mesmo, eu quero o melhor. Aí nós entramos naquele lugar, era um ambiente de culto. Aí tinha assim, como se fosse um altar, uns desenhos de estrela de 6 pontas, umas coisas assim no altar. E as pessoas tiravam os sapatos, subiam, e os médios começavam a dar passe, e as pessoas caíam pelo chão, espumando, se entortando. E eu falei, gente, será que é isso que a minha alma anseia? Essa coisa que eu tenho aqui dentro, esse vazio? Mas eu vou lá. Tirei meu sapato, subi. Aquele médium olhou para mim e falou assim, fecha o olho. Aí eu fechei meu olho e comecei na minha alma, Jesus, 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 eu preciso de Ti. Irmãos, eu comecei a clamar naquela hora na minha alma, de uma maneira tão profunda que parecia que eu ia explodir por dentro. E o médium está dando passe em mim. Está dando passe, e eu clamando, ele dando passe, e nada, não descia nada, não desceu nada naquele dia, naquela hora. E ele cansou de dar passe, eu cansei de ficar ali, Jesus. Chega, eu suava, irmãos, com tanta minha alma que eu estava colocando naquele negócio, eu suava. Aí ele terminou, ele mandou, pode abrir o olho. Aí ele olhou para mim com o olho bem grandão assim, assustado, como quem quer dizer, o que você tem? Aí ele falou, tu espera ali que eu vou chamar Iocanã para você conversar com ele. Na época Iocanã era vivo, ele era o chefe espiritual desse negócio lá. Eu falei, quer saber? Eu não senti foi nada aqui, eu não vou esperar coisa nenhuma de Iocanã, eu vou para outro lugar. Foi quando eu conheci Jesus. E esse Jesus tocou na minha alma de uma maneira tão profunda que tirou o vazio da minha alma. Então, buscar-me-eis e me achareis. Quando você abre teu coração e diz, eu quero Jesus, eu quero esse Deus, a primeira parte do triângulo acontece, o cume do triângulo. Mas ainda a gente tem a base dele. Qual é a base? Qual é a base do triângulo, né? Vamos ver lá? A base do triângulo, pode avançar naquela. É a necessidade de uma comunhão real com o corpo de Cristo. É nós vivermos essa comunhão de adoração. É a gente se unir em forças para adorar a Deus. O que é uma igreja para você? Tem pessoas que pensam que igrejas são um prédio. Não, prédio não é igreja não, você quer ver? Amanhã, meio-dia, não tem ninguém aqui. Deus está sendo adorado nesse lugar? Não. Deus não é adorado pelo prédio. Deus é adorado pelas pessoas que estão no prédio. Então é a nossa comunhão que a gente precisa. Nós precisamos viver essa comunhão, irmãos. Amados,
Em João capítulo 13, verso 35, Jesus já disse: nisto todo mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Sabe, não tem coisa melhor do que a gente se sentir na família, é ou não é? Você está aqui, você saber que alguém te ama, é bom ou não é? Você saber que alguém se importa com você, é bom ou não é? E você se importar com alguém, é bom ou não é, irmãos? Isso é a família de Deus. Foi isso que Jesus nos chamou para fazer. Nós somos igreja, somos corpo de Cristo. O templo é templo, a igreja somos nós. Nós nos reunimos aqui, nós adoramos, nós nos abraçamos. Durante a semana eu estou orando por você, você está orando por mim. Se alguém tem algum problema, a gente já corre, põe o joelho no chão, ora: Deus, visita tua filha lá, abençoa teu filho, e assim a gente vai se fortalecendo. A gente precisa se amar mais, se respeitar mais, se honrar mais, porque nós somos a plenitude de Deus. Não dá para viver a plenitude de Deus a gente com confusão, não dá, não dá. A gente não pode guardar ódio no nosso coração, ira e rancor por ninguém. Nós temos que nos perdoar uns aos outros, sabia? Nós precisamos disso. Às vezes a gente fala assim: mas pastor, olha pastor, como é que eu vou viver a comunhão com aquela pessoa? Posso te dizer como é que você vive a comunhão com alguém que às vezes te chateou? Da mesma forma que Deus quer viver a comunhão com você. Ele ensinou assim: quando vocês orarem, orem assim: Pai, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É assim que eu vivo a comunhão com meu irmão. É você perdoar para ser perdoado. Isso é plenitude. Isso é amor de Deus em nós. A gente precisa, não adianta a gente: eu tenho Deus, e não viver uma comunhão entre nós, não orar um pelo outro, não ajudar um ao outro, não abençoar um ao outro, não dar honra um para o outro. Queridos, como é que nós vamos ser de Cristo? Como é que eu vou participar do corpo e do sangue do Senhor, se o corpo de Cristo é o quê? O que é o corpo de Cristo, amados? Não é a igreja? Se o corpo dele é ele, como é que eu vou participar do corpo dele e odiar meu irmão? Eu preciso viver essa comunhão. Eu preciso viver essa comunhão entre nós. Isso é viver plenitude de Deus. Tem muita pessoa que diz: eu amo a Deus, mas não vive a comunhão com os irmãos. Então não vive a plenitude de Deus. Não vive a plenitude de Deus. A plenitude de Deus não é amar a Deus apenas. Por isso que eu estou usando a figura do triângulo, para representar a plenitude, vida com Deus, mas vida com meu irmão, porque Deus quer isso. Deus se importou tanto por nós, que Ele deu a vida por nós. E o que Ele quer que eu faça? Ele quer que eu te abençoe, Ele quer que eu ore por você, Ele quer que eu esteja com você nas horas difíceis, Ele quer que a gente se abrace, que a gente ajude um ao outro, para a gente vencer, meu irmão. Isso é plenitude, amados. E na outra ponta do triângulo, para fechar essa ideia de viver a plenitude de Deus, olha, você não vai viver a plenitude de Deus se você não olhar para aquelas pessoas que não têm Cristo e não se importar com elas. Não dá para viver, porque foi exatamente o que Deus fez. Exatamente, Jesus veio por quê? Jesus precisava morrer, irmãos. Jesus não precisava morrer. A Bíblia diz que Ele é Deus. Como um Deus vai morrer? Para que um Deus vai morrer? Ele fez isso por amor a nós que estávamos perdidos, e nos orientou a viver a plenitude. Lá em Mateus 28:18, Jesus falou: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente só consegue viver, escuta, amados, é sério, a gente só consegue viver a plenitude de Deus se nós querermos trazer outros para a comunhão com Deus.
não tem como viver a plenitude de Deus. Escute, em nome de Jesus. Se você tem vida de Deus em você, você vai gerar vida, não tem como. É necessário trazer o máximo de pessoas para viver isso. É necessário multiplicar o que Deus tem dado para nós. Não pense que o processo da plenitude está concluído quando nós nos rendemos a Deus e buscamos a Deus, se nós não buscamos os que estão longe de Cristo, aqueles que estão sem saber para onde vai, estão afundando cada dia mais, porque alguém sem Cristo não tem direção para ir. É como alguém se afundando no mar profundo, não tem para onde ir. E a gente precisa estender a mão e dizer: olha, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus quer que você viva o melhor de Deus. A gente precisa, isso é plenitude de Deus. Por que você acha que a igreja existe na terra? Para cantar bonito, pastor, para a gente promover pregador, para a gente construir impérios. Por que existe igreja na terra? A igreja existe com a missão de viver a plenitude de Deus. Guarde isso. Viver comunhão com Deus, viver comunhão com os irmãos e trazer outros à comunhão. Essa é a plenitude de Deus. É para isso que a igreja existe na terra. Nós precisamos buscar essas pessoas, essa é a nossa missão. É por isso que a gente tem que se importar, servir e amar. A gente se importa com as pessoas, nos colocamos à disposição de Deus e amamos. O amor de Deus que nos incomoda, aí em busca do mundo que está indo a passos largos para o inferno. Jesus veio, morreu por nós, instituiu a igreja e chamou para você fazer parte desse projeto. Nós fomos chamados, lembra? Para ser imagem e semelhança de Deus, não foi? Nascer é um desafio. Jesus em mim, imagem e semelhança de Deus em mim. Nós fomos chamados para isso. Aí eu te pergunto, a gente às vezes perde tempo com confusão. Tem cristãos que perdem tempo com confusão, com cor de uniforme, com tom de música, data de evento, se eu tive ou não oportunidade, o que o pastor vai fazer com isso ou com aquilo. Nossa preocupação não deve ser essa. Nossa preocupação é o que está acontecendo com as pessoas que estão longe de Cristo. Isso é plenitude de Deus. Isso é preocupação verdadeira. Nossas casas estão trancadas, irmãos. Nossas portas estão fechadas. E a imagem e semelhança de Deus em você se perdeu? E a imagem e semelhança de Deus em você se perdeu? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como Deus agiria em você se Ele te dominasse completamente? Como você acha que Deus ia agir em você? Escute bem. Como Deus ia agir em você se Ele te dominasse completamente? Como você acha que Deus ia agir? Pensa um pouco, pense. Nós estamos num momento de desafio, ceia é desafio. Aí eu medito agora, como Deus ia agir em mim se Ele me dominasse completamente? Olha o desafio. Tu vai participar do corpo e do sangue do Senhor, significa que Jesus está em você. E se Ele está em você, Ele deve dominar você completamente. Como é que Deus vai agir em você, meu irmão? Como é que Deus vai agir em você, minha irmã? Você vai ceiar, Ele está em você. 1 Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Eu tenho que me examinar. Jesus está em mim. Eu estou disposto a viver a plenitude de Deus. Como é que eu estou vivendo a plenitude de Deus, amados? É um desafio mesmo. Viver a plenitude de Deus é um desafio. Lembra do triângulo? Só é a plenitude se for completo. Minha comunhão com Deus. Primeiro lugar, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Minha comunhão com os irmãos, e nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
nossa comunhão, a gente vencendo nossas diferenças, a gente não deixando as crises tirar nossa alegria de viver a comunhão com os irmãos. E a igreja levando a mensagem da palavra, abrindo a sua casa para anunciar Cristo, indo para uma conexão, fazendo o que Deus quer que você faça, porque se Deus está em você, quem está em você não é uma coisa qualquer, não é uma coisa qualquer, é o Deus que te fez, imagem e semelhança dele. Jesus em mim completamente, está aqui. O pão e o cálice são dois elementos que nos chamam a uma vida plena, nos exorta a viver uma vida plena. Na ceia do Senhor, Jesus quer que vivamos a plenitude da fé, como quando Ele nos criou, imagem e semelhança de Deus. Pão e cálice, o corpo e o sangue de Cristo, é para resgatar em nós a imagem e semelhança de Deus. Só assim nós vamos viver a plenitude da fé. Vamos ficar em pé, irmãos. Só assim, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos e buscando o mundo para essa comunhão. Só assim, só vivendo essa plenitude, você vai participar do corpo e do sangue de Cristo. Significa que Jesus está em você, plenitude de Deus em você. Agora eu te pergunto, você está vivendo a plenitude? Ô pastor, misericórdia, deixa eu te dizer uma coisa, está na hora de mudança. Está na hora de mudar essa história sua, está na hora de mudar essa vida sua, está na hora de dizer: eu quero viver a plenitude. Está na hora, porque a vida está passando. Hoje tem cor,